Irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz aqui essa noite? Meu Deus. Vou perguntar de novo. Quem está feliz aqui essa noite? Não está me convencendo não. Mas eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu creio que você vai ficar um pouquinho mais feliz com aquilo que o Senhor Ele tem reservado para a sua igreja. Então eu peço para que você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta messiânico Isaías, no capítulo de número 43. E conforme você for achando, vai glorificando, exaltando, engrandecendo e bendizendo ao nome do nosso Deus maravilhoso e poderoso. Isaías 43, a partir do versículo de número 7. Está escrito assim a palavra do Senhor: a todos os que são chamados pelo meu nome, aos quais criei para a minha glória, aos quais formei e fiz, trazei o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se congregam e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouçam e se diga: verdade é, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, de que eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem? Operando eu, aleluias. Feche teus olhos e oremos. Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença para poder Te glorificar, exaltar e engrandecer ao Teu santo e poderoso nome, pois sabemos em quem nós temos crido. E por isso, Senhor Jesus, eu Te peço que o Senhor venha abrir os céus sobre as nossas vidas, e que possamos estar atentos, com os nossos ouvidos abertos e com o nosso coração receptível, para poder receber a Tua palavra e aquilo que o Senhor tem reservado para todo aquele que crê e ama ao Senhor. Se conosco, nos abençoe, e Te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Tome o seu assento glorificando ao Senhor, amém. Aleluias. O livro do profeta Isaías é um livro maravilhoso, é um livro que todos nós sabemos que é como se fosse uma mini Bíblia, dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Só que quando eu vejo o profeta falando aqui sobre as coisas que Deus fez, que tudo Ele chamou pelo nome, e as quais Ele formou e criou para a sua glória, eu começo a me alegrar, porque toda a criação ela foi criada para a glória de Deus. Você não está atento àquilo que Deus está falando com você. Deus está falando que toda a criação foi criada para a glória dele. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado e fala para ela assim: você foi criado para a glória de Deus. Então por que entristeçais? Olha para as pessoas e fala: por que entristeçais? Ou seja, às vezes nós ficamos tristes por diversas coisas que acontecem em nossas vidas, na nossa redondeza, e sabemos que tudo isso é algo que realmente
no decorrer da nossa vida é necessário acontecer. Assim como Deus, Ele se entristece, nós também, sendo seres humanos, nós entristecemos em algumas áreas, por alguns fatos, por alguns acontecimentos, mas Deus está falando aqui que Ele formou o homem, e Ele formando o homem, Ele fez o homem conforme o que? A sua imagem e semelhança. E por fazer o homem segundo a sua imagem e semelhança, eu preciso alegrar o meu coração, porque Ele está dizendo, se nós voltássemos um pouquinho lá no Jardim do Éden, se nós voltássemos lá no livro de Gênesis, nós iríamos ver que Deus estava pairando sobre a face do abismo. Ele fez todas as coisas, mas Ele viu que ainda faltava algo a ser feito. E quando Ele viu que faltava algo a ser feito, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ou andava sobre as águas. E quando Ele começa a olhar, não sei você, mas se você vai num lugar bonito, onde tem um rio, ou onde tem uma cachoeira, você vai olhar para aquela água cristalina, e o que você vai ver ali? Peixes? O que você vai ver ali? Pedras? O que você vai ver ali? Uma água turva? Não, você vai ver o reflexo da sua imagem, o reflexo do seu rosto, e você vai começar a entender que você é uma pessoa realmente diferente, porque naquele momento, quando o Espírito Santo ele estava passando sobre as águas, ele olhou para o rio, e aquele rio refletiu a glória de Deus sobre a vida dele, e por isso ele deu uma palavra rema, e aonde ele falou: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, porque ele viu um reflexo. Eles estavam pensando: como eu vou fazer algo para me louvar, para me adorar? E ali naquele momento ele viu o reflexo do rio, do próprio Deus, e aquele reflexo trouxe a alegria deles formarem o homem da onde? Do pó da terra. E a Bíblia diz que Deus pegou o pó da terra e formou o homem. Só que ainda Deus não estava feliz. Deus, Ele soprou sobre a narina dos homens o que? O fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. O que eu alegro com tudo isso é que quando nós começamos a contemplar as belezas que Deus Ele criou, que Deus fez, não foi para trazer tristeza para nós, mas para trazer alegria. Quando você vê algo bonito, quando você vê algo que chama a sua atenção, você se alegra, porque você sabe que aquilo que está na sua frente foi Deus que fez para você desfrutar, para você se alegrar, para você viver realmente uma vida completamente diferenciada daqueles que estão longe, que estão destituídos da glória de Deus, longe daqueles que não entendem que existe um plano e um propósito de Deus sobre as suas vidas. E nós que entendemos isso, nós precisamos nos alegrar. E a maior alegria de um ser humano é saber que existe um Deus que estabelece, aqui no livro de Isaías, no capítulo 43, aonde ele fala que Deus antes de mim não havia, e depois de mim não haverá, e que eu criei o homem para a minha glória. Ou seja, Deus criou você para a glória dele. Agora imagina comigo, quando nós olhamos a imensidão daquilo que Deus criou, é bonito, enche os nossos olhos, e aquilo para nós é glorioso. Você não está entendendo. Deus está falando comigo, com você: filho meu, filha minha, eu criei você para a minha glória. Quando eu olho dos céus, quando eu estou no meu trono, eu olho do céu para a terra, eu vejo a beleza da minha glória na sua vida, porque você é a maior e melhor coisa que Deus possa ter feito, porque você foi criado e formado, como Isaías está dizendo, para a glória, para o louvor, para a adoração de Deus. Só que quando nós começamos a tentar entender a conversão ela é algo que às vezes demora para algumas pessoas, para outros são muito rápido. Só que todos nós sabemos que é legal você ser amigo de um poderoso, sim ou não? É legal você ser amigo de uma pessoa poderosa. E aqui Isaías, ele era amigo de quem? Era amigo de quem? Isaías, ele era sobrinho do rei Uzias, amigo do rei. Além de ser sobrinho, era amigo do rei. E quando Isaías era amigo do rei, ele era respeitado.
Aonde ele andava, ele apontava, ele falava dos erros, e as pessoas, elas começavam a ouvir. E quem é que não gosta de ouvir a voz profética do sobrinho do rei? Imagina, o rei, ele estava no seu palácio, no seu trono, só que Isaías, ele passava pelas ruas daquela cidade, e passando pela rua daquelas cidades, ele começava a profetizar sobre a vida das pessoas, ele começava a falar contra o pecado, ele começava a falar contra o erro, ele começava a apontar na cara das pessoas, e falava para aquelas pessoas: olha, se você continuar dessa maneira, você vai para o inferno, você não vai receber a glória, você não vai estar no céu com Deus. Ele começava a falar, porque as pessoas paravam para ouvir aquilo que Isaías estava falando. Só que Isaías, ele era um grande religioso, porque ele estava sendo ovacionado pelas pessoas através daquilo que ele era, por ser sobrinho do rei, por ter status, por estar ali fazendo aquilo que Deus não tinha estabelecido para ele fazer, porque ele estava fazendo conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Só que a Bíblia diz, lá no capítulo 6, que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías, ele para de apontar o dedo para as pessoas, ele para de querer apontar o pecado e o erro de cada pessoa que ali ele tinha apontado. Ele começa a andar pelas ruas triste, porque imagina comigo, se uma pessoa que você ama, se uma pessoa que você deposita toda a sua credibilidade, ela vem ao óbito, você fica triste. E às vezes é um período de tempo que você chora o luto daquela pessoa. E Isaías, ele estava triste. Só que nesse momento de tristeza, ele viu que realmente o alicerce humano que ele havia feito, que ele havia criado, tinha se quebrado. E por ter se quebrado, aquele alicerce ao qual ele tinha construído através do seu tio, ele começou a se deparar com a sua própria falibilidade, aonde ele começou a ver que ele não podia falar dos pecados dos outros, sendo que ele também era pecador, sendo que ele também era errado, sendo que ele também era uma pessoa falha, cheia de erros, aonde ele começa a chorar aos pés do Senhor, porque ele conhecia as leis, ele sabia que ele estava agindo completamente errado, porque ele estava fazendo tudo aquilo vocacionado pelo rei, por ser poderoso, por ser conhecido do rei, aonde ele apontava realmente o dedo na cara das pessoas que passavam pelas ruas, e ali ele decretava a morte, a falência. Só que quando o rei morre, o seu alicerce é tirado, e ele precisa buscar forças, e ele buscando forças, ele começa a parar, para poder deixar de ouvir aquilo que o homem queria que ele fizesse, porque o homem falava para ele: ó, faça isso, e ele fazia. O homem falava para Isaías: faça aquilo, e ele fazia aquilo outro. Só que quando ele entendeu que o rei havia morrido, ele começou a buscar a Deus. E quando ele começou a buscar a Deus, ele começou a tratar com ele, porque Deus, ele queria que Isaías falasse com o povo aquilo que Deus queria falar, e não aquilo que ele achava que era bom ser falado. Quantos estão desta maneira? Quantas pessoas agem impulsionado por aquilo que o homem estabelece, por aquilo que o homem faz, e esquecem de dar ouvidos àquilo que Deus realmente ele preparou para ser vivido por cada um de nós. E aqui Isaías, neste momento, no capítulo 6, ele começa a ouvir a voz de Deus, e ali ele começa a se converter. E a conversão do coração de Isaías, ela se dá no capítulo 6, porque no capítulo 6, ele olha para Deus e ele fala: Senhor, como posso eu anunciar a tua palavra? Como posso eu trazer juízo ao cativo, ao perdido, se eu tenho lábios impuros, se sou pecador, se sou uma pessoa ruim? E ali naquele momento Deus, ele pede para que um querubim, ele tira uma brasa viva com uma tenaz tirada do altar de Deus, e toque
nos lábios de Isaías, e ali purifica os lábios de Isaías, para que Isaías pudesse anunciar o ano aceitável, para que Isaías pudesse anunciar as boas novas, para que Isaías pudesse realmente mostrar que era um ser diferente, que iria ouvir não mais a voz do homem, mas a voz de Deus, para poder anunciar ao povo a volta de Cristo, a salvação, o perdão dos pecados. E assim nós precisamos também buscar em Deus, ouvir não aquilo que o homem ele quer falar conosco, mas ouvir a voz de Deus. E por isso Deus ele libera essa palavra sobre Isaías e o levanta para poder mudar a história. Deus ele só procura pessoas loucas. Tem algum louco aqui essa noite? Deus ele procura pessoas loucas. Tem louco aqui por Deus? Tem alguém aqui que está louco por Jesus aqui essa noite? Então se prepara que Deus ele vai pegar você para te usar. Sabe por quê? Porque você é louco. E ser louco por Deus e por aquilo que Deus estabelece é você ir além da sua racionalidade humana. É você entender aquilo que Deus realmente ele quer fazer através da sua vida. Por exemplo, imagina um homem, Deus chegar para o homem e falar: pega este cajado e bata numa rocha, porque dessa rocha vai sair água. O que você faria se Deus falasse isso para você hoje? Pega esse cajado que eu estou te dando nas tuas mãos, vai ali naquele altar ali e bata, porque dali vai sair água. Você faria isso? Você iria pensar 1 milhão de vezes, porque você vai falar: puxa, ali não tem água. Mas e se aqui estiver passando um cano e você desobedece a voz de Deus, mas você bate o cano e estoura e a água vai sair? É o que? É um milagre, Deus querendo mostrar para você que Ele está no controle de toda a situação. E às vezes nós deixamos de dar créditos naquilo que Deus ele está falando conosco, porque nós estamos ouvindo o que o homem está dizendo. Porque o homem vai querer falar para você, o homem vai chegar para você, o homem que não anda conforme a vontade de Deus vai falar: não faça isso, não faça aquilo, vai dar errado, você não vai conseguir. Só que a nossa vida ela precisa ser movimentada através da fé. Eu preciso ouvir a voz de Deus e entender que Deus ele tem um plano muito maior do que aquilo que eu quero para a minha vida. E se Deus ele escolhe as coisas loucas e desprezíveis deste mundo para aniquilar as que são, você é um ser louco. E você sendo um ser louco por aquilo que Deus estabeleceu, você age além da sua racionalidade humana. Você age por fé. E agindo por fé você consegue viver o sobrenatural, porque você vai ouvir a voz de Deus e vai estabelecer aquilo que Deus quer que seja estabelecido. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Reis, 2 Reis, você vai ver que existia um homem chamado Eliseu, e Eliseu era calvo. Não sei se você já ouviu essa história. E Eliseu, por ser calvo, ele estava indo para uma cidade, e a Bíblia diz que 42 meninos tiravam sarro de Eliseu. Lá vai o calvo, lá vai o careca, lá vai o sem cabelo. Eliseu fica furioso. Ele olha para aqueles 42 meninos e fala: que 2 ursas saiam deste mato e destrocem vocês. Ou seja, a voz, está dando risada, né? A voz profética, ela tem poder, porque ele abriu a boca, ele estava ali nervoso, ele podia tentar agir com as suas próprias mãos e fazer um estrago na vida daquelas crianças, daqueles meninos. Só que ele não quis fazer justiça com as suas próprias mãos, ele pediu a justiça divina. Assim é comigo e com você não está entendendo. Às vezes as pessoas elas querem o seu mal, às vezes as pessoas querem olhar para você, querem te apontar, querem ver você embaixo, querem te pisar. Só que daí você retruca, e você retrucando é você que perde, porque você não consegue vencer aquele mal. Mas quando você entrega nas mãos de Deus, você abre a tua boca profética nas mãos do Senhor, Ele faz o milagre acontecer. É isso que Deus está falando para você essa noite. Entenda de uma vez por todas que eu tenho um plano perfeito para a sua vida. Mas se você quer ver uma loucura muito maior, uma loucura muito mais constrangedora, depois você leia lá em Isaías capítulo 20. Isaías, ele andou por 3 anos pelado. Pode deixar apagado, eu que deixei.
Isaías andou pelado por 3 anos. Pode pôr para mim, ô Jorge, por favor, capítulo 20, versículo 2 de Isaías. Isaías, ele anda sem roupa. Você já viu isso? Uma pessoa, Deus chegar para Isaías e falar para ele assim: Isaías, eu quero que você ande sem roupa, nu, pelas ruas da cidade. Eu quero que você ande nu aqui por essas ruas que eu estabeleci para você profetizar, para você clamar. E aqui está dizendo a palavra do Senhor, capítulo 20, versículo de número 2: falou o Senhor nesse mesmo tempo, por intermédio de Isaías, filho de Amós, e disse: vai, tira o pano de saco dos teus lombos e descalça as sandálias dos seus pés. E assim ele fez, andando nu e descalço. O povo olhava para Isaías e sentia vergonha. Imagina comigo, você vai lá no calçadão, lá na Paulo Frontin, e Deus fala para você: tire a sua roupa e ande nu. Você faria isso? Eu creio que não. Você não ia fazer. É loucura, não é? Mas Deus escolhe essas pessoas. E por 3 anos Isaías, ele andou nu, profetizando contra o povo. O povo olhava para Isaías e sentia vergonha. Aí Isaías pergunta para Deus: Deus, por que o Senhor está fazendo com que eu ande nu? Aí Deus falou: é porque eu também estou envergonhado do meu povo, porque o meu povo está nu. O meu povo está sem o meu espírito. O meu povo está fazendo as coisas da maneira que eles querem fazer. O meu povo está fazendo conforme a sua vontade, não conforme a minha vontade. O meu povo está pecando. O meu povo está errando. O meu povo não quer se voltar ao caminho da essência da verdadeira adoração. O meu povo não quer realmente uma vida de santidade. O meu povo não quer realmente estar no meu altar, dando a mim aquilo que eu quero receber, fazendo coisas que entristecem o meu coração. E eu aqui do céu tenho vergonha deste povo que está aí na terra. É por isso que eu quero que você ande nu, para eu mostrar para essas pessoas que quando te veem, sentem vergonha de você. É a mesma maneira que eu estou sentindo quando eu olho para a terra e vejo os meus filhos fazendo coisas que me entristecem o meu coração. Eu estou vendo eles nu, sem a minha presença, despido da minha glória, despido da minha essência, e não é isso que eu quero. Por isso Deus, ele começa a estabelecer planos através da vida do profeta. E sabe quem dá valor a um profeta? O ímpio. O ímpio dá muito mais valor a um profeta do que os filhos da casa. Por que o ímpio dá muito mais valor? A Bíblia fala que certa vez o rei Herodes, ele estava no seu palácio, e a filha da sua esposa, Salomé, ela vem dançando perante o rei. Aí o rei olha para aquela menina e se alegra com aquela dança, e ele fala: pede o que quiseres, até a metade do meu reino, e eu te darei. Ela saiu da presença do rei e ela foi diante da mãe dela e falou: mãe, o que eu quero? O que eu peço? E ela falou: peça a cabeça de João Batista. Ou seja, um profeta tem muito mais valor do que todos os reinos deste mundo. Não, você não está entendendo o que Deus está falando com você. Deus está falando para você esta noite que você tem muito mais valor do que qualquer reino deste mundo. Deus está falando para você esta noite que você foi formado para a glória dele. Então você é valioso para Deus. As pessoas podem se levantar, o ímpio pode se levantar, mas Deus está falando para você esta noite que Ele está procurando um profeta que se levante, que anuncie o ano aceitável do Senhor, a volta de Cristo, que mostre realmente que nós estamos indo em prol dos céus, em prol da glória, num caminho sem volta. Nós não podemos perder a nossa salvação, e nós precisamos abrir os nossos lábios e profetizar sim, que Jesus, Ele está voltando, e que nós precisamos corrigir
corrigir as nossas falhas, porque às vezes nós achamos que são os pecados grandes que vão me impedir de estar na glória com Deus, mas a minha Bíblia diz que as pequenas coisas impedirão muitos de estar com Deus nos céus. E por isso eu preciso entender o verdadeiro propósito de Deus, porque se eu não entender o verdadeiro propósito de Deus, eu não vou viver o sobrenatural. E Deus está à procura de profeta. Aqui esta noite tem algum aqui? Deus está à procura de profeta. Tem algum aqui? Só que detalhe: o profeta sofre afrontas, o profeta sofre apontamentos, o profeta ele anda vivendo uma provisão de Deus sobre a sua vida e não do homem. O profeta ele começa a ser suprido por Deus em suas necessidades, porque quando você busca Deus, você começa a viver o sobrenatural daquilo que Jesus ele tem separado para você. Só que às vezes nós envelhecemos e os anos se passam e parece que nada acontece em nossas vidas, e parece que tudo está travado, fechado, e parece que Deus não ouve mais a nossa oração, o nosso clamor. Parece que Deus ele realmente se esqueceu de nós. E por andar pensando dessa maneira, achando que Deus está longe, que Deus fechou o céu sobre as nossas vidas, nós acabamos dormindo, os nossos olhos se fecham, os nossos ouvidos tampam, o nosso coração não tem mais a empolgação de adorar a Deus como era no princípio. E por acontecer isso, é necessário um despertamento, e esse despertamento vem com a voz audível do seu Deus. Assim como Isaías, no versículo 8 do capítulo 43, o Senhor diz para Isaías: a todos os que são chamados pelo meu nome, aos que criei para a minha glória, aos quais formei e fiz, trazei o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Ou seja, Deus ele vê Isaías velho, e Deus ele vai até Isaías e o acorda. Isaías é acordado por Deus, e Deus chama Isaías: Isaías, eu preciso conversar com você. Isaías, você é o meu profeta, eu preciso desabafar. Olha que maravilha, olha que algo maravilhoso. Imagina você estar dormindo na sua casa, e Deus ele chega diante da cabeceira da sua cama, e ele fala: filho, acorda, eu preciso falar com você. Deus ele te desperta, e ele começa a falar para você: filho, você precisa sair por essas ruas. O meu povo eles têm olhos, mas estão cegos, têm ouvido, mas não estão mais ouvindo a minha voz. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas elas têm olhos, mas não conseguem mais enxergar a glória inacessível do Deus de Israel, do Deus vivo que está aqui no nosso meio. As pessoas têm ouvido, mas não conseguem ouvir a sua voz mais, se fecham, se travam, não conseguem desfrutar das promessas de Deus. Só que aqui Deus ele está querendo desabafar com Isaías, e ele quer desabafar com você. E se nós conjugarmos o verbo no presente do indicativo, nós vamos ver que eu digo, eu sofro, tu sofres, ele sofre, nós sofremos, vós sofreis, ele sofre. Ou seja, sem Jesus em nossas vidas, nós vivemos uma vida aprisionada ao sofrimento. Quando nós não temos Jesus, somos nós que sofremos. Mas se nós mudarmos esse mesmo verbo sofrer para o futuro do pretérito, nós vamos ver que é algo que poderia ter acontecido, mas não aconteceu porque não se concretizou. E por não ter se concretizado,
nós vivemos o sobrenatural, porque no futuro do pretérito, o verbo é conjugado dessa forma: eu sofreria, tu sofrerias, ele sofreria, nós sofreríamos, vós sofrereis, eles sofreriam. Ou seja, a Bíblia ela nos mostra os detalhes de Deus, e está mostrando para nós que com Jesus em nossas vidas, Ele anula o sofrimento que era para ser passado hoje na minha vida e na sua vida. Se você está aqui esta noite, é porque Deus ele tem um propósito na sua vida. Se você está aqui esta noite, é porque Deus na cruz do Calvário, Ele estabeleceu este futuro do pretérito no sofrer, aonde Ele falou: vocês poderiam sofrer lá na frente, mas não sofreram, porque eu fui aquele que redimiu, aquele que interligou novamente aquilo que estava destruído através do meu sangue na cruz do Calvário. Por isso eu preciso entender que Deus ele é misericordioso, e que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Mas o que eu não posso fazer é abusar da misericórdia de Deus e esquecer dos seus juízos, porque quando eu abuso da misericórdia de Deus, eu levo a minha vida conforme a minha vontade, e acabo esquecendo que existem leis e estatutos neste livro que me mostram realmente que eu preciso cumprir todos eles, que é necessário mudar. Por exemplo, se você acha um cartão de crédito na rua, você consegue usar ele? Por quê? Porque falta a senha. Eu preciso da senha. Se eu acho um cartão, eu não vou conseguir usar, porque eu preciso da senha, e se eu não tiver a senha, eu não uso. Mateus capítulo 7, vai estar aqui no telão para você. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então vos direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Ou seja, Deus ele está mostrando para nós que realmente quando nós achamos que estamos fazendo alguma coisa, mas em meio ao pecado, nós estamos longe de Deus, estamos destituídos da glória. E se nós morrermos hoje, o que será de mim? O que será de você? E qual é a senha dos céus? É uma história que diz de um casal que estava viajando com seu carro. E esse casal viajando com seu carro, eles começaram a ter um conflito, uma briga. Você que é casado aí, pelo amor de Deus, não brigue dentro do carro, tá? E esse casal que estava brigando dentro do carro, o marido ficou muito bravo com a mulher, e ele perdeu a atenção total e bateu o veículo, e os dois morreram, vieram a óbito imediatamente. Só que quando eles morreram, é uma história, tá? Não vai procurar na Bíblia nem me chamar de louco. Diz que eles chegaram no seio de Pedro, e Pedro estava na porta. E ali Pedro olhou para a mulher, e a mulher chegou primeiro. E a mulher queria entrar naquelas portas bonitas, maravilhosas, vistosas. E Pedro olhou para aquela mulher e disse para aquela mulher: para você entrar aqui, é necessário você soletrar uma palavra. E ela perguntou: qual palavra eu devo soletrar? E Pedro olhou para ela e falou: amor. Ela deu uma risada. Ela falou: é fácil, A-M-O-R. Pedro falou: entre. Só que Pedro falou: espera um pouquinho, eu preciso resolver uma situação, então eu vou deixar você aqui no meu lugar, mas todas as pessoas que vierem, você também vai ter que pedir para que elas soletrem uma palavra. E se elas soletrarem da maneira que você pedir, elas poderão entrar nesse portal, nos portais eternos, para estar na glória com Deus. Aí de repente chega o esposo: minha linda, maravilhosa, que bom te ver aqui.
Aí ela falou: espera um pouco, para você entrar aqui nessa porta, a mesma coisa que o homem que estava aqui fez comigo, eu preciso fazer com você. Você precisa soletrar uma palavra. Ele falou: manda. Ela: Arnold Schwarzenegger. Ele soletrou. Ele soletrou. Ela falou: só que para você precisa mais duas. Daí ele olhou para ela e falou: mas eu pensei que era uma palavra da Bíblia, algo, mas é algo da Bíblia. Então o que eu preciso soletrar? O que eu preciso responder para você? Não, você não vai soletrar nada. Você agora vai ter que responder. Quantos homens tinha na multiplicação dos pães? Quantos homens, igreja? Quantos homens, igreja? 5.000 homens, certo? 5.000 homens. Aí ele, por ser macaco velho, por falar assim: eu já estou há 40 anos na igreja, sei tudo, sei a Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse, sei todas as coisas. Ele, a hora que ela falou assim: essa é fácil. Quando ela perguntou quantos homens tinham na multiplicação dos pães e peixes, aí ele falou: 5.000. E a outra? Fala a outra, porque a outra também eu vou acertar. Qual era o nome dos 5.000 homens? Ele se aquietou, porque ele não sabia. Ela disse: você não vai poder entrar aqui nessas portas. Moral da história: nós precisamos voltar ao princípio de um relacionamento verdadeiro com Deus. O que nós precisamos realmente é conhecer a Deus, porque se nós não conhecermos a Deus, naquele dia Ele vai falar: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Porque aqui neste momento, esta mulher, nessa história que eu contei para vocês, essa mulher e este homem, eles tinham um atrito, e o atrito não resolvido impediu ele de entrar na glória. Assim sou eu e você. Quando nós temos um pecado oculto, quando nós temos algo que entristece o coração de Deus e a morte chega para nós, nós não entramos, porque nós iremos falar: Senhor, eu orei, eu expulsei demônios, Senhor, eu profetizei em teu nome, Senhor, eu fiz tantas coisas, falei da tua palavra. E Jesus vai olhar: mas eu não te conheço, você não teve um relacionamento comigo, você não conversava comigo, filho. Eu queria conversar com você, eu não queria um monólogo, eu não queria que você apenas estivesse pedindo, fazendo petições para mim, mas eu queria me relacionar com você, e você não quis, você fechou as portas, você não deixou eu falar com você, você não deixou eu te corrigir, você não deixou eu mostrar para você o verdadeiro caminho a ser seguido, você não deixou eu lavar as tuas vestes no meu sangue, e por isso eu não te conheço, apartai-vos de mim. Será que nós estamos preparados para isso? Porque sem um relacionamento verdadeiro, nós somos lançados a quê? A um cativo, e nós ficamos cativos ao diabo, a este mundo que nos aprisiona e que não nos deixa desfrutar daquilo que Deus ele tem reservado de melhor para mim e para você, porque a nossa mente está fechada, e o meu relacionamento não é um relacionamento saudável com Deus. E por não ser um relacionamento saudável com Deus, eu sofro, eu perco. E por isso eu preciso entender que Deus às vezes Ele quer realmente mostrar para nós que quando nós somos levados cativos, quando nós somos aprisionados, é porque Deus ele sente a nossa falta. Deus ele está querendo mostrar para nós que nós precisamos sentir a tua presença. E por estar longe dele, nós somos levados muitas vezes em diversas áreas de nossas vidas cativos. E por estarmos cativos, nós queremos achar o culpado, e o primeiro culpado é Deus. Só que nós não podemos culpar ao Senhor. Deus, Ele bate em quem Ele ama. É fácil nós tentarmos ajudar, e isso é necessário. Nós olharmos para uma pessoa passar pelo vale e ajudar essa pessoa através de orações, estendendo as mãos. Mas o que Deus não quer que nós tenhamos é dó, porque se uma pessoa é levada para o vale,
não é para ter dó, ela é levada para o vale para ser tratada por Deus. E quando ela está sendo tratada por Deus, eu tenho que ter compaixão e não dó, porque dó e compaixão, na semática da palavra, parece até palavras gêmeas, similares. Mas dó é você olhar e não fazer nada, mas compaixão é você estender as mãos e ajudar. Compaixão é você olhar para uma pessoa paralítica e falar: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. E às vezes nós precisamos entender que os vales que sobrevêm em nossas vidas é para que nós nos tornemos fortes e para que nós venhamos nos aproximar mais de Deus. Porque nesse momento esse povo ele estava cativo, aprisionado por Babilônia, porque se afastaram de Deus, viraram as costas para Deus, e Deus deixou que isso viesse acarretar sobre a vida deles, para que eles pudessem voltar ao princípio de uma adoração verdadeira, para que eles pudessem adorar ao Senhor. E não está diferente. A igreja de hoje, ela está aprisionada, ela está cativa, ela está triste. Por quê? Porque viramos as costas para Deus e deixamos qualquer outra coisa ser mais relevante do que o próprio Deus. Passamos o dia inteiro olhando diversas coisas, mas não paramos para dar o nosso tempo de adoração verdadeira ao Senhor. Não paramos para nos prostrar diante da presença do Senhor e falar com Ele: Jesus, eu não quero te pedir nada hoje, a única coisa que eu quero é ouvir a tua voz. Deus está sentindo falta disso, Ele quer falar com você. E nós, às vezes, travamos um relacionamento com Deus por sermos egoístas e querer realmente viver o hoje, viver as coisas momentâneas. Está errado. Nós precisamos mudar. Quantas vezes perguntamos: aonde tu está? Quantas vezes em meio à luta, em meio ao vale, nós chegamos diante de Deus e falamos para Ele: Senhor, cadê o Senhor? O Senhor não vai resolver a situação para mim? Senhor, cadê Tu? Nós precisamos mudar, porque nós estamos paralíticos. Mas em nome de Jesus Cristo, esta noite, ainda que você não consiga entrar dentro daquele tanque, Ele vai enviar os anjos, e aquelas águas vão se movimentar, elas vão te sarar, elas vão te curar, elas vão mostrar para você que você serve a um Deus que pode todas as coisas em seu efeito, que Ele está no controle de tudo. Às vezes nós chegamos na igreja cheios de pecado, cheios de erro, e não conseguimos entregar a Deus a nossa adoração, e falamos: o culto hoje foi ruim, hoje eu não vi ninguém glorificar, hoje eu não vi ninguém entregar. Mas é porque você está com pecado, e você não entregou os seus pecados a Deus, e aí você não consegue ter essa entrega, você não consegue adorar ao Senhor. Nós precisamos mudar, porque às vezes nós estamos longe de uma amizade verdadeira. Porque o amigo de Deus, ele está próximo dele, e estando próximo de Deus, ele vive o sobrenatural daquilo que Deus ele tem estabelecido. Deus ele quer devolver os talentos para a igreja. Tem alguém aqui que quer receber os talentos de Deus novamente? Então alegre, comece a falar: Senhor, eu não consigo, eu estou fraco, Senhor, eu preciso de Ti. Faça como Paulo: Deus, somente a Tua graça não me basta, é pouco. Aí Jesus olha para Paulo e fala: Paulo, mas o meu poder se aperfeiçoa em tua fraqueza. Ele abraça Paulo: você é fraco, e eu também, somos falhos, pecamos, erramos. Só que o poder daquele que nos salvou, o poder daquele que verteu o teu sangue na cruz do Calvário, ele está sendo derramado esta noite, para poder mudar o teu foco, para poder mostrar para você que Ele está no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Então deixa Ele te jogar. Nós precisamos entender que nós somos como uma criança. Eu lembro quando eu era criança, e isso é alguns aninhos apenas atrás, não faz muito tempo. Eu lembro que às vezes a gente, por ser um pouquinho arteiro, pouquinho, né, mãe? Só um pouquinho, nós ficávamos muito de castigo, né? Porque os nossos pais gostavam de deixar a gente de castigo.
mas não porque eles eram ruins, mas porque nós merecíamos, porque nós fazíamos coisas erradas. E assim é Deus. Quando nós erramos, quando nós falhamos, Ele nos castiga. Só que o castigo de Deus não é para nos matar, não é para a morte, mas o castigo de Deus é para poder nos corrigir, nos fortalecer e não nos deixar cair lá na frente, para que nós nos tornemos pessoas melhores e fortes, para que nós venhamos realmente viver coisas maiores. E quando nós queremos os talentos de Deus devolvidos para a igreja, para nós, a única coisa que nós precisamos é obedecer, porque a obediência, ela abre os céus. A obediência faz com que o meu choro, ele não seja um choro de tristeza, mas um choro de alegria. A obediência, ela faz com que eu venha me quebrantar perante aquilo que Deus está estabelecendo. E o meu quebrantamento, o meu choro não é algo momentâneo, através de uma palavra ministrada, mas o meu choro e a minha alegria, elas me acompanham para o meu lar, para os meus caminhos. Ela me acompanha para onde eu estiver. Sabe por quê? Porque eu quis um relacionamento saudável novamente com Deus. Eu quis voltar à essência do primeiro amor, da verdadeira adoração. E por isso as minhas lágrimas são secadas. Só que às vezes as tristezas, nós não conseguimos expor elas para fora, nós guardamos para nós. Existe um pastor chamado Robert McAllister. Quem conhece? Pastor Robert McAllister. Ele já faleceu. E esse pastor, ele revolucionou a história de muitas pessoas com grandes milagres, ao ponto dele chegar num culto pregando e ver 2 diáconos e falar: venham aqui na frente, impor as mãos sobre a cabeça dele e os consagrar a pastor, eles caírem duro ali como mortos e receber o dom do Espírito Santo, ao ponto de também ter essa unção de cura estabelecida sobre a vida deles. Um é o R.R. Soares, que era diácono, e ele impôs a mão sobre ele, esse pastor Robert McAllister, e ele caiu, apoderado do Espírito. Só que, passado alguns anos, a história diz que ele teve um problema no seu coração, e ele foi para os Estados Unidos para fazer uma cirurgia. E chegando lá nos Estados Unidos, a sua biografia diz que o médico olhou para ele e falou: o senhor tem 62 anos, mas os seus órgãos é de um velho de 99 anos. Sabe por quê? Porque às vezes nós deixamos o sofrimento, a angústia, a dor, a depressão tomar conta de nossas vidas. Andamos tristes, não conseguimos ser felizes, e a tristeza, ela vai matando, ela vai corroendo você por dentro. É como o cupim, você não enxerga, mas você vê que lá por dentro da porta, por dentro da madeira, ele está ali comendo, destruindo tudo, deixando oco aquela vida, aquela árvore, aquela madeira. E assim às vezes somos nós, porque às vezes nós seguramos tantas coisas em nossas vidas e parece que somos novos por fora, mas por dentro estamos já quase mortos, porque os nossos órgãos já envelheceram por causa do sofrimento. Só que Jesus está mostrando para nós esta noite que Ele quer trazer uma alegria, Ele quer renovar a sua vida, Ele quer mostrar para você que Ele tem o controle de tudo. Deus quer curar o seu povo, Ele quer fazer com que haja realmente um renovo, Ele quer mostrar para nós que Ele está no controle de todas as coisas. E oxalá, se Ele comece hoje comigo e com você a curar, a libertar e mostrar para nós que Ele está no controle de toda a situação. É isso que nós precisamos entender. Temos que voltar realmente a falar do pecado, do juízo e da justiça de Deus, não para denegrir, ou para entristecer, ou para matar ninguém, mas é necessário falar para que nós venhamos nos corrigir, porque existe um céu reservado para mim e para você. Existe uma porta que está ali na nossa frente, e se nós não reconhecermos os nossos erros e viver uma vida de qualquer maneira, se Deus voltar para nós hoje e nós estivermos no erro, nós não vamos estar na glória com Ele. E eu quero ver todos vocês aqui em nome de Jesus
Só que para que você possa estar lá, você precisa reconhecer os teus erros. Você precisa se prostrar diante do Senhor, diante do altar do Senhor, e falar: Senhor, eu me rendo, ser propício a mim, toca nos meus lábios impuros, Deus. Porque o que aceita a correção de Deus, volta renovado, porque quer o céu. Mas o que é rebelde, eles não herdam o céu, mas o inferno que está te esperando. E por isso nós não podemos ser rebeldes, e temos que entender que existe um Deus que cura, que liberta e que está no controle. Mas como eu vou saber isso? É sendo amigo de Deus, porque os amigos de Deus vivem o melhor daquilo que Deus ele tem reservado para a sua igreja. Evangelho de João, e aqui eu encerro, capítulo de número 15, versículo de números 14 ao 16, diz assim a palavra do Senhor: Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes, tenho-vos chamado amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós, e designei para que vedes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao meu Pai vos conceda. Ou seja, Jesus está mostrando para nós que o servo, ele não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo, tudo o que pedirdes, ele vos concederá. E às vezes nós não entendemos essa palavra, às vezes nós não entendemos o porquê sofremos, o porquê andamos cativos, o porquê é necessário Deus levantar uma pessoa para mudar a história. Aqui eu vejo um profeta que era amigo de Deus e que se preparou para poder viver o propósito que Deus havia estabelecido sobre a vida dele. Um profeta completamente diferenciado. E João, ele mostra isso para mim e para você, que se nós formos amigos do Senhor, nós poderemos pedir o que nós quisermos e não será feito. Mas isso tudo vem através do que? De um relacionamento sincero, um relacionamento que faz com que venhamos conversar, mas também ouvir. Um relacionamento que me faz realmente entender que a obediência me levará para perto daquele que é poderoso, que me levará para perto daquele que tem o controle de todas as coisas. Porque quando eu obedeço a voz de Deus, eu vivo o sobrenatural. E quando Deus ele falou para Isaías: chame todos, porque tem olhos, mas estão cegos, tem ouvidos, mas não me ouvem, é porque não eram amigos de Deus, eram apenas servos, e não tinham direito de conhecer nada daquilo que Deus havia de estabelecer sobre aquele povo. Mas Deus queria sarar aquela terra, Deus queria mostrar para eles que não existia Deus antes dele, e que depois não haveria nenhum Deus, mas que operando ele a favor daqueles que o amavam, quem poderia impedir o teu agir? Ninguém. Ou seja, Deus está falando para você esta noite: se você entender o verdadeiro propósito, o verdadeiro plano de Deus sobre a sua vida, não há nada que possa paralisar a glória que Deus quer derramar sobre você. Não há nada que possa parar aquilo que Deus já estabeleceu sobre a sua vida, porque você é fiel, porque você é obediente, e por ser obediente você vive o sobrenatural de Deus na sua vida. Porque a porta está perto, Jesus está voltando. E se você estiver preparado, quando você chegar ali, você vai ter a senha para entrar nos céus.
Porque se você chegar sem senha naquela porta, você não entra. Pastor, e qual é a minha senha? O sangue do Senhor. A minha obediência, a minha retidão e a minha alegria de poder adorá-lo em todas as circunstâncias, seja nos altos montes ou nos vales, mas aonde eu estiver, eu adorarei ao Senhor. Coloque-se de pé comigo. Mas se coloque de pé adorando. Coloque-se de pé quebrando todos os grilhões. Coloque-se de pé louvando ao Senhor teu Deus. Coloque-se de pé dizendo para Deus que realmente Ele é digno de receber o teu louvor e a tua adoração. Coloque-se de pé realmente entendendo que o Deus que você serve, Ele quer ser seu amigo. E para Ele ser o seu amigo, é necessário você ter um coração quebrantado. É necessário você voltar à prática da verdadeira adoração. Porque enquanto você estiver preso, cativo, aprisionado, com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que o diabo ele tem tramado contra a tua vida, você não sai do lugar. Porque a voz do diabo é muito mais alta e ela impede você de ouvir a voz de Deus. Só que quando você acalma o teu coração e você entende que esse propósito de Deus te levar para este vale, te levar para este cativeiro, que este propósito não é para a morte, mas é para uma aproximação de um relacionamento novo que Ele tem reservado para ser vivido por você, os céus começam a se abrir ao seu favor. E você começa a andar, porque você começa a galgar coisas maiores, e Deus começa a dar os talentos para você plantar, para você semear, para você vir fazer a sua colheita. Deus ele está no controle de tudo. Ei, olha para essa pessoa que está do seu lado aí e fala para ela assim: Deus está no controle. Fala assim: Deus está no controle. Olha de novo e fala para ela, aponta o dedo agora para ela e fala assim: Deus está no controle da sua vida. Agora olha para ela e diga assim: o Senhor quer se relacionar com você. Agora se você pode, adore ao Senhor, porque a sua adoração ela vai romper barreiras. A sua adoração ela vai atingir o trono de Deus, porque Deus ele vai olhar para você, batendo no seu peito e dizendo: ser propício a mim, pecador. Os meus lábios são impuros. Deus, o que o Senhor quer comigo? Sou pecador, fui gerado em pecado, no erro, em falha, apontei, discriminei, fiz coisas erradas, perversas, mas o que o Senhor quer comigo? E Deus fala: eu quero derramar a minha justiça, eu quero derramar a minha paz que excede todo entendimento, eu quero derramar a minha alegria, eu quero te renovar. E é isso que Deus está querendo, porque quando nós quebrantamos o nosso coração, quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós reconhecemos que somos falhos, Deus ele muda a essência da igreja que estava cativa, e esta noite Ele está movimentando as águas, Ele está movimentando o trono. É como o profeta Isaías diz: e a orla do teu manto tocou na coluna do templo, e as colunas se movimentaram. Eu quero dizer para você: a orla do Senhor está aqui passando esta noite. Estenda as tuas mãos, toque nesta orla, porque você sairá daqui curado, você sairá daqui liberto, você sairá daqui provido da glória, da presença, do milagre, daquilo que você tem buscado. Mas para isso você precisa crer, você precisa alegrar-se, porque o seu Deus está aqui no nosso meio esta noite. Ele está olhando a tua fé, o teu coração, a tua atitude, a tua intenção, e Ele diz para você: eu mudo a tua sorte esta noite. Se você creres, verás a minha glória. E se você crê nisso, abra a tua boca e adore, adore, adore ao Senhor teu Deus com toda a tua essência, com toda a tua força, porque Ele está aqui no nosso meio esta noite. Aleluia.
jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado
enchendo. Espírito Santo vai trazendo, Pai, a tua paz, vai curando, vai enchendo. Ah, Deus vai tirando todo obstáculo. Ah, Deus vai batizando com o teu Espírito Santo, vai renovando, vai trazendo alegria, vai trazendo a paz, vai movimentando as águas, não deixa ninguém parado. Ah, se você ora em línguas, ore. Se você é batizado pelo Espírito Santo, deixa Deus te usar. Se não é, busque o batismo, mas se renda, se prostre diante da presença do Senhor, porque Ele está aqui esta noite. Ele quer mudar a história da igreja. Ele quer fazer você um povo alegre, um povo santo, sacerdócio real, nação eleita, separada, porque o Yeshua, Ele está aqui. Ele quer te encher. Não fique preso, não se trave, mas se solte, quebra os grilhões e deixa Deus te usar. Oh, rei, cara, mais belo entre milhares e milhares, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. oh, Espírito Santo, oh, arremandaria, surecamandaria, xarabacaralabás, oh, remandaria, surecandarabás. Adore, igreja, adore. Vai adorando, igreja, isso. Vai adorando. Deus, Ele quer ouvir a tua voz. Não tem como Ele quebrar nos grilhões. Se você se fecha, se você olha para os seus obstáculos e deixam eles serem maiores do que a sua visão em Deus, se os seus obstáculos são maiores que Cristo, você não vive milagre. Mas se você olha para o seu obstáculo e você vê que atrás dele você tem um Cristo que é grande, que os pés dele estão aqui esta noite e que o seu rosto está nos céus, aonde os anjos declaram: Santo, Santo, Santo. Você começa a olhar a sua promessa sendo estabelecida e você crê, e por crer você se alegra. Então vai entregando, vai profetizando, vai estendendo as tuas mãos, toca na sua vida, toca no teu irmão, fala, profetiza, profetiza, levanta, alegra, seque as lágrimas, porque a alegria virá, porque há um renovo dos céus aberto para aqueles que creem. Então se posicione perante o altar e viva as promessas do Pai sobre a sua vida. Aleluia. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluias. Você pode aplaudir e adorar o nome do Senhor. Que você possa sair daqui esta noite renovado. Que você possa sair daqui esta noite para poder ter um relacionamento com o Pai. Não apenas de petições, mas para poder ouvir a voz do seu Deus que vai te direcionar, para que você venha ser e viver algo novo que Deus tem reservado para ser vivido por cada um de vocês. Amém? O pastor vai
dar os recados, amém? Você está dizendo assim: aonde está a porta? Ai, que calabacaias. Aonde está a porta? Requenda, ai, calabasui, que daia sombra. Que eu não consigo ver uma saída. Reika, socorrabacai. E o inimigo está querendo somente uma oportunidade para te jogar no precipício. Hakandarabakaia sobia. Mas Deus está dizendo: eu coloco diante de ti uma porta aberta, e Ele não irá te ceifar e nem roubar a tua alegria, porque tu és ungido, tu és profeta, escolhido desde o ventre da tua mãe. Fui eu que te chamei, fui eu que te tirei do lamaçal, fui eu que te chamei pelo nome, fui eu que te tomei por profeta, ainda que todos diziam assim: não, eu te chamei e eu coloco diante de ti uma porta aberta hoje, nesta noite. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Porque Deus é um Deus de profeta, mas é um Deus que fala. Gers, tu está ouvindo? Estenda a tua mão. Porque uma porta aberta está sendo colocada na sua frente. Porque Jesus diz assim que você é precioso. Ele diz assim: ó, você colocou eu na parede e disse: Deus, eu te sirvo, eu falo do teu nome. Ai, que labaço e calabadeia sobre. Quantos eu já te ajudei, quantos, Senhor Jesus, eu falei do teu nome, quantos, Senhor. E eu nesta noite estou precisando, Pai, estou precisando do teu abraço. Estou precisando, Senhor Jesus, de um sinal. Estou precisando, Senhor Jesus, de uma resposta. Estou precisando, Senhor, que se realmente o Senhor tem algo comigo nessa terra, me mostra. E o Senhor diz assim: filho, muitas adversidades tentam confundir o teu chamado, mas eu te digo assim: tu és profeta, tu és honrado, o teu nome é conhecido nesse céu. Muitos homens não vê o que você faz em secreto, mas eu, Deus, vejo o amor que você tem por mim. Ai, eu digo: o homem não te honra, mas eu sou o Deus que te honro. E digo: nessa noite coloco diante de ti uma porta aberta, e te tiro do sufoco, e te tiro do raso, e te tiro e te tiro desse pânico, e te tiro ai, quantas humilhações, quantas afrontas. Olha só o diabo soprando, olha só o diabo querendo me diminuir, e eu dando corda, e eu dando ouvido. Não! Ai, vem aqui os dois, vem aqui o casal, 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 vem aqui o casal. Hoje Deus está renovando este casal, hoje Deus está renovando essa vida, hoje Deus está